Irmãos, é importante destacar que dentro desse curso de teologia sistemática, que a gente apelidou de Os Caçadores dos Oráculos Divinos, né? Como um atrativo até para aqueles que de repente, puxa, vou estudar teologia sistemática e tal. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É importante que nós, como cristãos, saibamos defender a nossa fé, saibamos, pelo menos nos aprofundarmos um pouco mais nas verdades que estão dentro da palavra de Deus. Até para que a gente possa não ser levado por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra de Deus. E aí, de repente, o que acontece? Dentro de cada módulo que a gente vai passando, é claro que de repente fica uma ou outra dúvida, mas aí a gente vai tirando. É impossível esse curso de teologia sistemática, obviamente, fazendo o tempo que a gente está fazendo. Só a cristologia, a gente diria aí que é um semestre, dependendo do curso, até um ano, e a gente reduz em 3 aulas. Mas por quê? A intenção nossa é colocar o que é de mais importante. E não tendo apenas uma visão, digamos, acadêmica e teórica, mas que a gente de fato possa pôr em prática aquilo que a gente está estudando aqui todos os domingos pela manhã. Dando continuidade, vocês vão verificar que dentro do tema que foi apresentado, qual é o enigma? Vocês vão verificar que nos caçadores lá dos oráculos divinos vai aparecer assim, né? O enigma revelado. Eu acho que eu pulei aqui, né? Não, apareceu. Não, tá aqui, ó. É o enigma revelado. Tá, mas a respeito do Senhor Jesus, que enigma, né? Nós vivemos num país cristão, de grande maioria, que a gente poderia entender como sendo todos conhecedores de quem é Jesus, mas só que não. Por quê? A gente tem uma missionária na Coreia, agora ela está na Coreia, né? Mas ela está dentro do navio, do Dulos. Mas o que acontece? Eu perguntei a ela no último encontro que nós tivemos, escuta, mas a Coreia do Sul não é um dos países mais evangelizados do mundo? A Coreia do Sul é um dos países mais evangelizados do mundo. Possui uma das maiores igrejas do mundo. Mas por que concentrar o trabalho nesse local? Porque, obviamente, está havendo uma diminuição. À medida que as pessoas vão conhecendo, de repente, a Deus, a palavra de Deus, algumas, obviamente o país se desenvolve, isso é comprovado, tá, gente? Não é teoria, não. Isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Dinamarca, aconteceu na Suécia e também está acontecendo na Coreia do Sul. Então, normalmente, quando a palavra de Deus ela chega, ela entra, o que acontece? Acontece um crescimento, não só social, mas econômico no país. Isso é comprovado. Só que, por outro lado, à medida que o homem ele se desenvolve economicamente, ele acaba caindo para outros lados. O lado do materialismo, entendendo que talvez isso seja o mais importante para o homem, para o ser humano, e não o seu envolvimento com Deus. Por isso, Jesus deixou bem claro, isso está escrito lá no Pentateuco, que não só de pão viverá o homem, mas, no entanto, não estamos falando de comida. A gente está falando de materialismo mesmo. Então, essa questão de compreender a respeito de quem Cristo é e qual o objetivo dele na nossa vida, a gente, de certo modo, a gente está lidando, digamos assim, com um enigma que precisa ser desvendado para com aquelas pessoas com quem a gente está se relacionando. E aí não importa se a comunidade, por exemplo, na Coreia do Sul é a mais evangelizada do mundo. O que você está tendo é uma redução de pessoas que, Jesus é bom, Jesus é importante, Jesus faz diferença. Mas, no entanto, ele está deixando de ser senhor da vida de muitas pessoas. E a gente espera que os cristãos entendam a soberania de Jesus nas suas vidas. Então, o principal no curso de teologia é que você saia daqui não com vasta teoria, mas entendendo o principal, o cerne daquilo que envolve o Senhor Jesus. Quando a gente fala de enigma, é muito interessante porque a gente vai passar um pouco por isso. Os judeus, Jesus ele foi se revelando aos poucos. Essa revelação, ela não foi, se você teve a oportunidade, obviamente, de ler o Novo Testamento, você vai ver que essa revelação, ela foi numa crescente.
E a gente vai ver um pouco disso. Algumas religiões, para algumas religiões aí no mundo, Jesus continua sendo uma incógnita. E olha, não estou falando de budistas, hinduístas, não estou falando de muçulmanos, não estou falando desse pessoal, não. Também não estou criticando a Igreja Católica Romana e nem a Ortodoxa. O nosso receio é que Jesus continue sendo uma incógnita dentro da própria igreja. E isso é um alvo de preocupação. Incógnita que eu estou me referindo é esse desconhecimento. Que Jesus ainda, por mais que o Espírito Santo de Deus queira fazer o trabalho na vida da pessoa, encontra barreiras. Pessoas que não têm o coração aberto para ouvir a respeito de Deus. Vivem muito por si mesmas. E aí, no decorrer do estudo, a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso daí. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem foi Jesus? Um grande profeta? Um grande líder? Um mártir? Um grande mestre da moral e da ética? Quem foi Jesus? O que falam a respeito de Jesus por aí? Vocês podem responder, fiquem à vontade. Tudo isso. Tudo isso e muito mais. Ok, legal. Quando a gente fala que ele é um grande profeta, logo vem à nossa mente o seguinte, vamos então comparar Jesus com algumas figuras aqui. Eu vou citar alguns nomes, que obviamente é do conhecimento de todos vocês, e aí vocês, digamos assim, vai entender que realmente Jesus se encaixa com essas pessoas, né? Como profeta, a gente pode citar Elias, Moisés, Isaías e demais outros profetas. Jeremias, Ezequiel, Daniel, ok? Que era a impressão que os judeus tinham na época, né? De que Jesus, olha, ele realmente é um grande profeta, né? Mas a gente também pode comparar Jesus a um grande líder. E preste atenção, eu não vou aqui me referir se o líder é bom ou é ruim, tá? Não estou qualificando se ele foi bom ou foi ruim para a sociedade, tá? Mas não tem como negar que Alexandre o Grande, no Império Grego, conquistou muitos lugares. Tanto que tem uma cidade lá no Egito em homenagem a ele, que é Alexandria. Grande líder. No Império Romano, a gente pode destacar Constantino, com todos os seus problemas, com todas as dificuldades que ele implantou. Um cristianismo que ele diz ter implantado, né, que foi uma jogada política, né, totalmente distorcido, mas muita influência. No xadrez político foi um dos imperadores romanos que mais conseguiu, na queda do Império, permitir que o Império ainda se prorrogasse por mais muitos anos, Constantino. Aí você tem Vespasiano, Otaviano, enfim, outras figuras aí. Na França você tem Napoleão Bonaparte, e mais atualmente, na Inglaterra, você teve Winston Churchill, Margaret Thatcher, grandes líderes. Acho que ninguém aqui nega que eles, de fato, foram pessoas de extrema influência. Na Alemanha, recentemente, Angela Merkel. Então, você tem pessoas que realmente influenciaram. Nos Estados Unidos, nós temos Abraham Lincoln e por aí vai. Quando a gente fala de Marte, a gente pensa em Gandhi, na Índia. No Brasil, o Tiradentes. Quando você pensa na moral e na ética, aí você vai pensar em Martin Luther King, você vai pensar em C.S. Lewis, A.W. Tozer, enfim, você tem algumas figuras proeminentes. Não poderia deixar de citar uma das mais relevantes, acho que do evangelho dos últimos tempos, foi o Billy Graham, pastor Billy Graham. Então você tem muita gente boa e que conseguiu, de alguma forma, apresentar o evangelho não com teoria, mas através das suas próprias vidas, né? E Jesus, ele pode ser comparado a todas essas figuras ilustres. Não há problema algum. Só tem uma diferença, todas essas pessoas que eu citei foram homens e mulheres. Só que aí Jesus não para só aí. E é essa confusão que, de repente, a nossa sociedade, a nossa era, quer, de repente, confundir a nossa mente, o nosso entendimento, dizendo que ele foi um grande várias coisas. Mas eu queria hoje, essa manhã, destacar a questão da divindade do Senhor Jesus.
Nós não vamos tratar da humanidade de Jesus hoje, nós vamos tratar no próximo domingo. Mas hoje eu queria, primeiro, desvendar a questão do enigma, né? E é claro que no desenrolar vocês vão entender por que Jesus foi numa crescente na revelação dele naquela época. E por que não foi de uma vez? Por que teve aquele time? Por que tudo aquilo aconteceu daquela forma? Nós vamos entender hoje um pouquinho melhor. Eu quero apresentar para vocês essa Bíblia. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia por ordem cronológica? Alguém aqui já leu? 2, 3, 4, 5, ótimo, legal. Essa versão aqui, ela é de 2003, da editora Vida. E os autores da diagramação, tá? De como foi feito. Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus, ninguém modificou nada, tá bom? Tanto que ela é na versão NVI. Só que eles fizeram uma outra diagramação cronológica. Pô, mas como assim? Ao invés de eles colocarem criou Deus os céus e a terra, eles começaram por João, capítulo 1, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. É interessante essa abordagem dos autores, porque quando você lê na ordem cronológica, e na sua cabeça deve ficar assim, mas não começou pelo Antigo Testamento, começou pelo Novo? Mas o que eu achei interessante nesse material é o fato de eles colocarem Jesus no seu devido lugar na história. Que ele estava desde o princípio de todas as coisas. Ele era o verbo, ele era a palavra. E foi muito interessante essa diagramação de colocar Jesus lá no comecinho. Porque, normalmente, quando você se converteu, a primeira vez que você começou a ler a Bíblia, você começou por Gênesis capítulo 1, versículo 1. E, normalmente, ninguém começa com João capítulo 1, versículo 1. Nós, como CB Moema, estamos trabalhando para mudar um pouco isso. Para que as pessoas comecem pelo Evangelho de João, apresentando a divindade de Jesus. Tanto que essa manhã a gente vai ver alguns versículos aí do Evangelho de João, especificamente, que fala a respeito da divindade do Senhor Jesus. Tá? E aí, na sequência... Olha que interessante. Esse aqui é o versículo 1. Aí o versículo 2, ele vai para Salmos, capítulo 90, versículo 2. Alguém pode ler, por favor? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vocês percebem que tem uma poesia por trás dessas colocações, mas de eternidade a eternidade. Mas peraí, eternidade não é uma coisa só? Por que Moisés, foi Moisés, tá, que escreveu esse capítulo de Salmos? Como é que fica essa questão da eternidade para a eternidade? Vocês percebem isso? Ou seja, ele já está dizendo que o nosso Deus, ele não tem começo, não tem fim, ele existiu ele faz parte do passado, do presente e do futuro. Deus não se prende ao nosso tempo, à nossa cronologia. Ele vai muito além disso. Até que nós tenhamos dificuldade de compreender, porque a nossa visão como seres humanos ela é muito curta. A gente não tem todos os elementos para compreender, isso é um fato, não temos. E aí o versículo 3, aí sim ele começa com Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então eu incentivo você, talvez a diagramação que você vai pegar, talvez não comece com João capítulo 1, versículo 1, mas esse material aqui é um material antigo, tá, gente? É de 2003, mas muito, muito enriquecedor. Eu quero incentivar vocês a ler a Bíblia na ordem cronológica. Você vai ter uma outra visão a respeito da palavra de Deus. Vale a pena. Ok, vamos continuar aqui na revelação do enigma. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Esse texto de Hebreus, vocês já vão verificar que o nível a respeito de quem Jesus já foi elevado. Porque ele comenta a respeito dos profetas, mas olha lá, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
É muito interessante, irmãos, essa passagem, porque o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Aqui começam alguns indícios da revelação do enigma, que na cabeça do judeu na época ficou algo muito complexo. E por isso está escrito na carta de... A gente imagina que foi Paulo que escreveu, tá? Não tem uma identificação muito clara de quem escreveu Hebreus. Mas toda a característica leva a crer que foi Paulo. Mas olha que essa carta para os Hebreus, ela atinge exatamente os pontos de dificuldade, de crença, de entendimento, de fé do povo de Israel. E que serve para nós também, autenticando e confirmando que, olha só, ele é a expressão exata do seu ser. Como assim? Quer dizer que Jesus e Deus, como é que é essa coisa? Como é que a gente tem essa compreensão? Vamos continuar. Esse é um recorte do livro, e você vai verificar que João capítulo 1, versículo 1, ele está alinhado com Hebreus capítulo 13. Eles estão falando a mesma coisa. Ora, Jesus estava desde o princípio. E depois Hebreus vem falando que ele tem a exata expressão de Deus. E aí nós chegamos na questão da triunidade, ou trindade, são sinônimos, ok? Nós não vamos mencionar hoje a respeito do Espírito Santo de Deus, vai ter uma matéria específica sobre o Espírito Santo de Deus, tá? Mas vamos ler esse capítulo de João capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, isso aqui são palavras de Jesus. Nesse momento, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Porque, peraí, ele está se igualando a Deus, como é que é isso aí? Ele está dizendo que ele é Deus, mas peraí, o Deus Pai... Isso na cabeça do judeu ficou muito complicado. Para todos os judeus? Não, para aqueles que estavam com o coração aberto, foi revelado. Mas principalmente para os mestres da lei, para os fariseus, para os ciumentos da lei, né? Porque tinham muitos ciúmes a respeito do que Jesus estava fazendo, o coração estava fechado. Todos os mestres, todos os judeus, todos os fariseus, todos os mestres da lei, os escribas e os fariseus tinham essa característica? Não. Nós temos o exemplo de Nicodemos, que foi à noitezinha lá procurar Jesus para entender. E ele compreendeu que, olha, esse homem é diferente. Esse homem tem alguma coisa que os outros profetas não têm. E ele saiu dali, de repente, compreendendo que ele precisava nascer de novo. Então, veja bem, Nicodemos foi... Eu imagino um recorte, tá? Eu imagino que outros fariseus, outros mestres da lei, outras pessoas entregaram suas vidas para Jesus naquela época. Muitos estavam com medo porque seriam excomungados das sinagogas. Muitos estavam com esse receio. Então as pessoas passavam meio que pelas beiradas, né, do encontro do Senhor Jesus, né? Gente, não é uma doença. Pericorese não é uma doença, não pega, não se despreocupem do termo, tá certo? Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui através dessa imagem. Ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa questão da trindade. Essa palavrinha estranha aí, ela vem de pericoreses, que diz respeito à rotação, traduzir para a língua portuguesa. Poxa, mas por que rotação? Então, a gente tem aqui, ó, eu quero que vocês se concentrem na parte escura. Esquece a parte branca, né? No triângulo apenas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Pai. Tudo bem? Olha aqui, não é e não é. Ok? Eles têm características e natureza própria. Poxa, mas como é que eles podem ser a mesma pessoa? Então, agora a gente vai para a parte interna, para a parte branca. A parte branca aqui diz que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus e que o Filho é Deus.
Eu não me importo que você não decore o que é pericorese, que significa rotação. E a palavra rotação aqui diz respeito ao Pai, que aparece mais no Antigo Testamento. O Filho ainda aparece como mistério, você vai ver pequenas passagens que mencionam um Deus e que menciona uma figura diferenciada. Você vai ver ali na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abdenego que tinha um Deus. A gente entende que esse Deus aqui era o Filho se manifestando ali. A gente vai ver também, no momento em que Abraão, ele vai dar os 10% para Melquisedeque. Melquisedeque era um rei meio que desconhecido entre os demais ali. E a gente entende também que aquela figura de Melquisedeque também era representada pelo Filho, o Senhor Jesus ali. Mas, Sandro, como é que fica essa questão se Jesus só foi aparecer aí no século I? Como é que fica esse negócio? Se Jesus viesse dos céus e surgisse como já uma pessoa adulta, não haveria mistério, não haveria enigma nenhum. Isso vai acontecer, mas na segunda vinda, não na primeira. A expectativa do judeu é que ele viesse na primeira já como o rei vitorioso. E isso não aconteceu. Mas vai acontecer. E é a segunda vinda. Era necessário que ele nascesse como uma criança, como um bebê. E que depois tivesse maturidade. Tanto que os evangelhos não se concentram em falar a respeito da vida de Jesus antes dos 30 anos. Talvez você não saiba, mas a maioridade naquela época, ainda hoje, é depois dos 30. Não é depois dos 18. Para o israelita naquela época, a maturidade do jovem é depois dos 30. Talvez a gente tivesse que aprender um pouco com eles, né? Mas aqui na nossa sociedade é a partir dos 18 anos, né, que se torna independente. Lá é depois dos 30. Isso explica por que Jesus começou o ministério dele depois dos 30, porque antes ele provavelmente não seria nem ouvido. Então tem toda uma explicação aí cultural. Mas vamos voltar para cá. Eu vou me concentrar mais na questão do Senhor Jesus e não vou me preocupar se você de repente não vai decorar pericorese. Não precisa se preocupar com isso. É mais importante para você decorar a imagem e que você possa até desenhá-la se você está fazendo alguma... Escreve aí, o triângulo não é, não é, não é. Olha, o Pai não é o Filho, não é o Espírito, ok? Mas os três são Deus. Ah, mas Sandro, como é que a gente explica isso fisicamente, biologicamente? Exatamente. Você vai ter que explicar como Jesus andou por sobre a água, como o Mar Vermelho se abriu e como Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. É da mesma forma. Nós vamos depender de fé do mesmo jeito. Tem uma explicação científica? Provavelmente sim. Fé e ciência caminham juntos. Mas algumas situações aconteceram, e nós damos o nome disso milagre, que manifestou, de forma que o próprio Jesus manifestou o seu poder, controlando inclusive a natureza, que ele deu ordem para a tempestade cessar quando eles estavam no barco. Então, qual é o tamanho do poder do Senhor Jesus? Ele tem o mesmo poder do Pai. O Espírito Santo tem o mesmo poder do Pai. O Filho tem o mesmo poder do Espírito, o Espírito o mesmo poder do Filho. E nesse ponto, os três são um só. Para esclarecer um pouco mais, vamos lá. A pericorese é uma defesa da unidade da divindade. Cada membro da divindade permeia o outro, habita no outro, está relacionado com o outro, e ainda assim, cada um também mantém sua distinção, ou seja, mantém a sua própria natureza, ok? Tá, Sandro, mas a palavra pericorese aparece na Bíblia? Não, não aparece na Bíblia. A palavra trindade ou triunidade aparece na Bíblia? Não, não aparece na Bíblia. Mas olha só esses versículos que a gente vai ler agora. Quem é que poderia ler, por favor? João capítulo 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha entregue todas as coisas em suas mãos, que saíra de Deus e voltaria para Deus. Então aqui, Jesus dizendo de onde ele veio e para onde ele vai.
João capítulo 14, versículo 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o ajudador, que eu enviarei da parte do Pai, que eu enviarei da parte do Pai, que é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele testificará de mim. Como eu falei, nós não vamos entrar a respeito do Espírito Santo de Deus, mas aqui no versículo 26, Jesus já está dando um indício de que, olha, eu vou voltar para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo. Vocês percebem que existe aí uma funcionalidade diferenciada de cada um deles? O Pai permaneceu como Criador de todas as coisas e Jesus disse que estava com ele. O Filho veio em forma humana, habitou no nosso meio, voltou para o Pai e deixou quem? O Espírito Santo de Deus. Vocês percebem que nessa triangulação aí, cada um tem um papel, né? Mas que os três são a mesma pessoa. João, capítulo 16, versículo 28. Eu vim do Pai e vim ao mundo. Estou deixando o mundo novamente e vou para o Pai. Ele também já está dando o aviso de que vai retornar. Irmãos, é importante que essa questão da sã doutrina, tudo isso que a gente tem estudado aqui, deixa eu só trazer um esclarecimento para vocês, né? Todos esses ensinamentos, eles estão baseados na palavra de Deus. A gente não poderia, eu poderia fazer um discurso aqui da minha própria conta, mas por que é interessante nós abrirmos os versículos? Justamente para que fique comprovado que nós não estamos falando por nós mesmos, mas sim baseado naquilo que está escrito. E esta é a sã doutrina, e que vai confirmar, obviamente, a nossa fé. Essa questão da triunidade ou trindade de Deus, isto é um dogma. Poxa, mas o que é um dogma? Um dogma é uma verdade inquestionável. O cerne do Evangelho, daquilo que nós cremos, ele é repleto de dogmas, que são partes desse ensinamento da sã doutrina, com a qual nós não abrimos mão. De que, por exemplo, Jesus de fato é Deus. Nós não abrimos mão de crermos dessa maneira. Quando surge alguém dizendo que Jesus foi apenas um homem, heresia. Está desfazendo de um dogma daquilo que a gente crê. E veja bem, eu estou falando de bilhões de pessoas que creem da mesma forma como nós cremos, ok? Porque estamos baseados na palavra de Deus. Agora, é claro, o diabo ele fez uma outra estratégia, né? Permitiu que outras religiões criassem seus próprios materiais, e mesmo que sem um embasamento bíblico profundo e tão antigo quanto a palavra de Deus, mas muitas pessoas estão seguindo vãs filosofias por conta disso. E não estão baseando a sua fé no próprio Deus, no Criador de todas as coisas. Agora, a gente precisa tomar cuidado com a opinião. Então, nós temos a sã doutrina, nós temos os dogmas e nós temos a opinião. A opinião, então, ela é muito perigosa, porque aí começam as heresias, né? Começam eu acho. E nós, muitas vezes, não estamos falando apenas de pura má interpretação. Estamos nos referindo à maldade mesmo. A gente que quer distorcer o Evangelho do Senhor Jesus para ganho próprio, né? E é interessante que a própria palavra de Deus já alertava isso, né? E Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 8. Olha, vocês precisam tomar cuidado, porque se aparecer um de nós mesmos, lhes pregando um outro evangelho, não creiam. Por quê? Você precisa crer no que está escrito. Então, ele mesmo colocou, olha, tomem cuidado com o que vocês examinem, né? Porque quando a pessoa fala alguma coisa, ela precisa tirar, você tirou da onde isso? Eu estou tirando daquilo que a palavra de Deus está dizendo, agora você está tirando da onde a sua opinião? Então, isso é importante, que a gente tenha essa análise, digamos assim, crítica, né? E que a gente não saia ouvindo e abraçando tudo, né? Ok? Ainda continuando na triunidade, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Esse momento aqui, vocês vão se lembrar, que é o momento em que Moisés, ele viu a sarça ardente,
a voz dizia para ele tirar as sandálias, que ele estava no local santo e tal, e ele começou a estabelecer ali um diálogo com Deus, e Deus convocando Moisés a enfrentar o faraó e libertar o povo. E Moisés ali cheio de medo, né? Olha, eu não tenho condições e tal, o próprio povo de Israel não vai acreditar em mim. E aí Deus fala para ele, olha, diga que eu sou o que sou. Poxa, mas o que é isso? Como é que isso se traduz, né? O que Deus está querendo dizer com isso? Essa palavra eu sou, ela não tem uma tradução direta para a nossa língua, né? Existe um diagrama, os judeus chamam de Adonai, né? Mas existe um diagrama com 4 letras, né? Eu vou mostrar elas daqui a pouquinho para vocês. E aí o que acontece? Olha, Moisés, você tem que ir lá para o povo e falar que eu sou. Esse termo eu sou é aquilo que eu falei no comecinho para vocês, é um Deus que não está preso no passado, no presente, no futuro. Ele está em todos os momentos. Como que a gente traduz isso para a nossa língua com uma palavra? Não tem tradução, você não consegue. A língua portuguesa, que é tão rica nesse momento, ficou pobre. Não alcança esse nível. E o grego é mais avançado ainda. O grego teve problema também. Tá? E olha o que aconteceu. Vamos voltar aqui para o Evangelho de João, para o Novo Testamento. João capítulo 8, versículos 56 a 58. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Irmãos, esse eu sou que está destacado aí, é o mesmo eu sou de quando Deus se revelou para Moisés. E aí, novamente, o que aconteceu? Pegaram pedras para atirar em Jesus. De novo. São essas 4 letras aí que o judeu ele não pronuncia. Ele pronuncia como Adonai, meu Senhor. A língua latina, digamos assim, né, o latim, transferiu para Jeová, Jeová, enfim, tem algumas derivações aí, né? Para a língua portuguesa ficou Jeová, mas o judeu ele não pronuncia essas 4 letras. Ele se recusa a pronunciar essas 4 letras. Eles entendem que é o nome santo de Deus, e eles preferem chamar de meu Senhor. Então, você vai ouvir muito o judeu falando Adonai, né? É a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Mas a escrita é a mesma. Eles escrevem YHWH Adonai. Se lê Adonai. Por conta, obviamente, dos estudos, isso foi sendo modificado, e aí chegou para nós como Yahvé, ou Jeová, enfim, Jeová, e aí tem as suas derivações, né? E aí a depender de línguas também, né? Porque aí o espanhol já vai falar um pouco diferente, e aí você vai tendo as formas diferentes de se pronunciar o nome de Deus, né? Agora, no momento em que Jesus disse que ele era Adonai, que ele era Jeová, é complicado. Para o judeu aquilo dali era, como assim? Você é um homem? Como você pode dizer que você é Deus? Mesmo Jesus tendo feito as mesmas obras de Deus, eles ainda ficaram na desconfiança. O judeu, veja bem, a palavra de Deus está totalmente revelada para nós, mas naquela época eles só tinham o Antigo Testamento. E nenhum, na era de Jesus, tinha visto tamanho poder e milagres acontecendo na sequência em que as coisas vinham acontecendo. Naquela era, aquilo tudo era uma coisa assim, inexplicável, incrível, e como eles nunca tinham visto, tentaram associar Jesus ao diabo, aos demônios, né? E não conseguiram, porque a grande parte da população via o amor de Jesus pelas pessoas, né? O compadecimento do Senhor Jesus por aquela geração. E ao contrário, a grande maioria via os líderes religiosos como que, vocês estão mais preocupados com a palavra. Esse homem está pondo a mão nas pessoas, elas estão sendo curadas. Nenhum de vocês tem esse poder, nunca vocês fizeram isso.
E esse homem está fazendo, quer dizer, ele tem alguma coisa diferente. E, obviamente, o enigma continuava, né? E, afinal, que enigma precisava ser revelado aí, né? É aquilo que eu falei, talvez para a nossa geração, para a nossa era, isso é muito simples, porque a grande maioria de vocês já leu a boa parte da Bíblia, né? E o que eles tinham naquela época era só a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e os menores, era o que eles tinham naquela época. Então, as referências que eles tinham eram, por exemplo, Isaías mencionando que viria o Emanuel, que é Deus conosco. Mas, espera aí, é impossível ele ser Emanuel, porque Emanuel é extremamente poderoso. Ele viria para destruir o Império Romano. Na cabeça dele estava isso. Então, esse não pode ser ele. E ainda vestido como Galileu, que naquela época Galileu era um pessoalzinho que eles achavam, né, tinha um certo preconceito, né? É uma região muito pobre. Então, eles já tinham um certo preconceito com quem vinha de lá, digamos assim, né? De Nazaré, na Galileia, né? Nesse momento eu vou apresentar para vocês alguns versículos e a gente vai compreender essa questão de como foi sendo escalada essa revelação de Deus e por que permaneceu por 3 anos, de certo modo, como um enigma para alguns, né? A gente vai chegar lá. Quem quiser ler, fica à vontade. Mateus, capítulo 16, versículo 20. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Outro. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Deixa eu só mencionar aqui esse Mateus capítulo 16, versículo 20. É o momento em que os discípulos estão discutindo e Jesus faz uma pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro faz a afirmação de que ele era o Cristo. E aí nesse versículo 20 ele menciona, ele adverte os discípulos: olha, não conta para ninguém. Pedro já tinha revelado ali quem ele era, mas Jesus falou: segura, não fala nada para ninguém. E aí nesse texto de Marcos, capítulo 7, versículo 36, é o momento em que Jesus cura um surdo. E por mais que Jesus, e ele era gago também, e por mais que Jesus tivesse dito para ele: ó, não conta para ninguém, quem diz que o pessoal se segurava? Segurava nada. Saía todo mundo falando: aquele homem me curou, tal. Mas quem? O que se chama Jesus. E aí continuava. Vamos seguir. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Esse é o momento da transfiguração, em que está ali Pedro e Tiago, e naquele momento ali, eles olharam, viram Moisés e Elias, e é claro, eu no lugar deles, talvez você lá no lugar deles, pensasse a mesma coisa: vamos contar para todo mundo. Seria o mais natural. Só que Jesus disse: não conta. Lucas, capítulo 8, versículo 56. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Esse é o momento da ressurreição da filha de Jairo. Olha que coisa interessante, a minha filha ressuscitou e eu não posso contar para ninguém. Como é que é isso? Por que, irmãos, que Jesus não queria que contassem? O que está por trás disso? Qual é o enigma aí? A gente vive numa época, numa era em que a gente mais quer falar de Jesus, dos milagres que Jesus fez, e por que ele pedia para que as pessoas não contassem? Vocês já pararam para pensar no porquê disso? Qual era o intuito do Senhor Jesus com essa proposta, né? Olha, não conta para ninguém. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, ou seja, por comparação, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se
e ser perdoados. Essa citação, esse texto aqui mencionado, é exatamente o que está escrito em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Exatamente isso. Isso estava sendo predito já por Isaías, de que muitos não iriam entender o que Jesus estava fazendo, o que ele estava dizendo. E Jesus fez isso, de certo modo, com um propósito. Havia um propósito por trás de tudo isso. Claro, tem a questão da interação e do envolvimento humano, individual na questão. Mas, obviamente, tudo isso sendo previsto pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, né? Irmãos, nós temos... vocês vão verificar que, e a gente vai mencionar um pouco mais a respeito disso, que existe um paralelo entre o Senhor Jesus, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e a saída do Egito, o Pessah. Existe um paralelo, que alguns de vocês, obviamente, sabem disso, né? Entre a saída do Egito, a libertação do povo de Israel, e a libertação do pecado através do Senhor Jesus no momento da sua ressurreição. E fica claro para nós, alguns aqui de vocês já mencionaram, se houvesse mesmo um movimento, tanto, digamos, positivo do povo, Jesus poderia ser proclamado rei e provavelmente ele não seria crucificado. Esse é um lado. O outro lado, no momento em que houve aquele movimento e se intensificou, a gente vai ver nas próximas aulas a respeito dos milagres de Jesus, mas teve um milagre que foi o topo. E aí os judeus falaram, chega. Eu até mencionei isso na minha pregação no domingo, a respeito do Conectados com Deus. Qual foi o topo ali? O topo foi o momento em que Jesus propositadamente aguardou a ressurreição de Lázaro. A partir daquele momento, fizeram planos para matar Jesus. Foi naquele momento. Ora, Lázaro já estava em decomposição, foram 4 dias. Já estava morto, não tinha a menor condição daquele homem voltar à vida, e no entanto Jesus o ressuscita. E eu fiz um comentário para vocês que os saduceus, que eram os líderes daquela época, religiosos, eles não acreditavam na ressurreição. Então, no momento em que Jesus ressuscita Lázaro, ele automaticamente desmoraliza a religião dos saduceus. E aquilo foi o ápice da perseguição. Então, ali eles já começaram a fazer planos para matar Jesus. Então, o que acontece? Se não fosse na exata medida essa questão da propagação a respeito da divindade de quem era Jesus, muitas coisas poderiam ser antecipadas, mas, no entanto, a ressurreição precisava acontecer na Páscoa. Então, não podia ser nem antes nem depois. Então, vocês imaginam que tudo isso, de certo modo, estava sendo cronometrado. E que, ao mesmo tempo, se houvesse uma expansão de quem, de fato, era Jesus, como é que iria ficar? Não iria acontecer, então, na Páscoa? Iriam matar Jesus antes? Ou iriam coroá-lo como rei antes? Mas ele vai ser coroado e vai vir como rei na segunda vinda, não na primeira. Na primeira foi a sua morte e ressurreição. Então, vocês percebem que por isso que ficou esse, digamos assim, esse controle de entendimento de quem era Jesus. Agora é interessante porque João Batista, assim que vê Jesus lá no comecinho, ele já comenta o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro? Por que associar Jesus com um cordeiro? Nós vamos ver daqui a pouco, um pouquinho mais. Então ficou claro para vocês essa questão da sincronização do tempo? Como é que Jesus iria implantar a nova aliança dele se ele ainda não tinha morrido e ressuscitado? Então, para que a nova aliança fizesse realmente sentido, Jesus primeiro precisava morrer e ressuscitar. Então é por isso que tudo isso foi envolto dentro de um enigma. E é por isso que no Antigo Testamento, você não tem uma menção direta, você ouve falar do Messias, você ouve falar que ele vai vir, enfim, os profetas anunciaram a vinda dele. Mas não disseram o dia, a hora,
como seria, com qual objetivo, não fica claro. E é por isso que na época de Jesus ficou esse enigma, essa incógnita, né? A respeito de quem ele era e o seu objetivo. Lucas, capítulo 9, versículo 21 e 22. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Isso também está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Irmãos, estabelecendo um paralelo agora entre Cristo, o Cordeiro de Deus, e o Êxodo. Nós não precisamos abrir, mas eu vou mencionar para vocês, nesse capítulo 12, vem uma ordem expressa de Deus. Naquele momento em que Faraó já estava no desespero, já tinham passado as 9 pragas e faltava a 10ª, que era a morte dos primogênitos. E aí, o que Deus ordenou e pediu para que Moisés orientasse os líderes na época de Israel? Vocês vão separar um cordeiro ou um cabrito sem mancha, puro. Vocês vão pegar o sangue dele e vão passar nos portais das portas o sangue. E aí, quando passar o anjo da morte, que vai matar os primogênitos, esse anjo vai verificar as portas que tem o sangue e não vai entrar. E aí fica evidente que todos os primeiros filhos dos egípcios morreram. E isso não aconteceu com o povo de Israel por conta desse procedimento. Ou seja, precisou matar, sacrificar um cordeirinho, e desse sangue, esse sangue foi o símbolo, a marca, para que o povo de Israel não perdesse os primeiros filhos, ou os primogênitos. Todos os primogênitos do povo de Israel foram preservados naquela noite. E no dia seguinte, o que Faraó fez? Liberta esse povo. Liberta. E aí é a Páscoa. A Páscoa é isso, é a libertação, é a passagem. Tá, mas e aí? O que isso daí tem a ver com Jesus? Então, se você verificar em João, eu vou ler aqui rapidamente, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: não, esse texto de João é o texto que eu citei de João Batista. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso é Paulo escrevendo. Depois você tem 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar para que a Páscoa não se transforme apenas no ovo de Páscoa, o ovo de chocolate. O diabo tem feito um trabalho muito forte no sentido de distorcer a verdade a respeito da Páscoa. Fica claro para vocês que muita gente da nossa sociedade, nosso meio, até que não é religioso, compreende que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Até que com a internet isso está bem mais difundido. Mas sabe o que ninguém divulga? A Páscoa de Israel. O paralelo que o próprio Deus fez. E essa questão de cronometrar o momento em que, justamente na Páscoa judaica, Jesus iria ressuscitar, promovendo um paralelo com a história de Israel, com a Páscoa de Israel. Então, se isso não ficar claro nas nossas mentes, que, olha, a Páscoa tem uma história com o povo de Israel, e tem uma história com nós, os que viemos depois. Se você não compreender essa questão, essa ligação, e você não passar ela para os seus filhos, seus netos vão achar que é só chocolate, doce e bala.
Essa é a verdade, irmãos. A verdade a respeito da ressurreição de Jesus e o motivo da remissão dos nossos pecados, ela está sendo colocada de lado. O cerne, o mais importante objetivo do Senhor Jesus, que foi trazer a eternidade para as nossas vidas, está sendo colocado de lado. E tudo isso vai depender, obviamente, de fé, vai depender de como nós estamos encarando tudo isso, para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão à nossa volta, principalmente os nossos filhos, os nossos netos. Como que a gente tem encarado a Páscoa do Senhor Jesus? O mês que vem está aí. Veja bem, eu não estou aqui fazendo uma crítica para o ovo de Páscoa, tá? Você pode comer o chocolate, isso não é um problema. Tá caro, né? Isso não é um problema, né? Mas evidenciar apenas o chocolate e associá-lo ao Senhor Jesus, à ressurreição de Cristo, biblicamente não há ligação em aspecto nenhum. Nenhum. Esse vídeo é um quadro resumo, tá? Vai falar de antes, depois, do Bible Project, está em português, e aí eu vou dar por encerrado assim que o vídeo terminar, tá bom? Tem uma história estranha no começo da Bíblia. Adão e Eva estão no Jardim do Éden. E tudo nesse jardim é ótimo. Exatamente como deveria ser. Exceto, tem uma única árvore da qual Deus disse para eles não comerem, porque é perigosa e vai matá-los. É só isso? Evite o fruto da árvore e tudo bem? Sim, parece simples. Mas nesse jardim tem uma serpente. E ela conta uma outra história. Ela fala que você não vai morrer se comer dessa árvore. Na verdade, vai se tornar como Deus. Adão e Eva acreditam na serpente e comem o fruto. Por isso, a bondade do jardim é perdida de forma trágica e o mal e a morte entram no mundo bom de Deus. Agora, por que tem uma serpente falante no jardim? Quero dizer, essa coisa é um problema. É estranho. E para piorar, a Bíblia não diz o porquê nem como essa coisa chegou lá. Ela apresenta a serpente como uma criatura em rebelião contra Deus, que quer levar as pessoas a duvidar de sua bondade e afundar todos num caminho de morte. Então, essa serpente é a fonte do mal que continua presente em nosso mundo e nas vidas até hoje. Mas existe esperança, porque nessa parte da história, Deus faz uma promessa para Adão e Eva. A promessa é que um homem virá, no futuro, um filho de Eva, e ele vai esmagar a cabeça da serpente e destruir o mal totalmente. Só que, durante essa batalha, a serpente vai machucar o calcanhar dele. Então, é uma destruição mútua? Sim, é uma promessa muito estranha, mas bonita. E ela fica pendente, até o próximo momento-chave da história, quando Deus separa um homem chamado Abraão. E ele diz que, por meio da família dele, a bondade e a bênção serão restauradas para todas as nações do mundo. E quando seguimos essa família, chegamos a um dos bisnetos de Abraão, chamado Judá. Ele recebe a promessa de que um dos seus descendentes vai ser rei, e o mundo inteiro vai seguir esse rei. Ele vai trazer paz e harmonia. Vai ter muita comida, vinho, leite e plantações. E vai ser incrível. O primeiro rei descendente de Judá que nós encontramos é o rei Davi. Ele é um herói. Talvez ele esmague a serpente. O problema é que Davi está infectado com o mesmo mal que afeta toda a humanidade. Ele não esmaga a serpente, pelo contrário. Mesmo assim, Deus faz uma promessa a Davi de que esse rei, no fim das contas, seria um dos seus descendentes. Continuando a história, vemos que cada geração dos seus filhos, um a um, não parecem qualificados para a tarefa. Eles cedem à serpente, eles escolhem o mal, vão atrás do dinheiro, sexo, poder e seguem outros deuses. As coisas ficam tão ruins que eles afundam a nação de Israel. E o terrível império da Babilônia os leva embora. E agora não existem mais reis para cumprir a promessa. Parece que o plano inteiro está perdido. Mas durante esses tempos ruins existia um grupo de homens esquisitos, chamados profetas. Eles continuam falando desse rei que viria e lembrando da promessa de que ele iria derrotar o mal e restaurar o jardim. E um profeta específico, Isaías, falou mais sobre por que esse rei seria picado. Isaías disse que o rei prometido recebe essa ferida por causa do mal da humanidade e que isso o mata. Mas de repente ele volta. E Isaías diz que porque sofreu essa ferida, ele pode se tornar a fonte de cura para todos. Mas o Antigo Testamento termina e o rei esmagador de serpente de quem todo mundo falou nunca aparece. Por isso, quando o Novo Testamento começa,
Ele apresenta Jesus de Nazaré não como um homem qualquer, mas como quem veio cumprir as promessas antigas. A gente aprendeu que ele é descendente de Davi, Judá e Abraão. Ele anda por Israel anunciando que a bondade do reino de Deus está aqui, agora, e começa confrontando os efeitos do mal nas pessoas, curando e perdoando seus pecados e maldade. Muitas pessoas agora estão acreditando que esse, de fato, é o rei prometido. Mas Jesus começa a dizer aos seus seguidores mais próximos que ele vai se tornar rei e trazer paz sofrendo o efeito do mal da humanidade nele mesmo. A mordida fatal da serpente. Isso. Então parece que a serpente ganha. E a história seria uma tragédia, exceto pelo que acontece depois. Jesus ressuscita dos mortos. E então, agora Jesus tem todo o poder sobre o mal e a morte. Todo o resto do Novo Testamento faz essa afirmação de que o poder de Jesus sobre o mal e a morte agora está disponível para começarmos a confrontar os efeitos do mal nas nossas vidas. Mas mesmo assim, a morte e o mal ainda são um problema real no mundo. Por isso, a história da Bíblia termina descrevendo o dia no futuro, quando Jesus volta e termina o trabalho. Ele destrói a serpente de uma vez por todas e restaura a bondade do jardim aqui na terra. Eu aguardo vocês no próximo domingo para a aula de Cristologia 2, tá bom? Espero que vocês não percam. Bom culto a todos. Obrigado.